Olá, sou Teobaldo Plendal, aluno da Uniter do Polo Barbacena. Vou apresentar para vocês um plano de aula do ensino médio, como parte do programa de estágio da graduação em Ciências da Religião. Vamos então à explanação do plano de aula. O conteúdo da aula engloba a ética da reciprocidade nas diferentes tradições religiosas, tendo como competência perceber a similaridade dos conceitos-chave presentes nas diferentes expressões religiosas, de forma a fazer com que os alunos se interessem e valorizem as tradições distintas daquelas professadas por eles. Compreender a diferença entre os aspectos essenciais das religiões e suas expressões externas. Analisar o conceito de linguagem sagrada, textos orais e escritos presentes nas diversas tradições. São objetivos da aula: perceber a ética da reciprocidade presente em variadas religiões, desenvolver o interesse por tradições religiosas distintas da professada, compreender as diferenças entre esotérico e exotérico, reconhecer que o ensinamento essencial das diferentes religiões é o mesmo, as variações se encontram apenas na forma exterior. Conhecer os textos sagrados de algumas das principais expressões religiosas, comparar as diferenças entre fontes escritas e fontes orais, relacionar o conceito de religião e os diferentes modos de ser e de viver, e compreender a diferença entre ética e moral. Síntese do assunto: apresentar passagens de textos sagrados de diferentes religiões, que se relacionem de alguma forma com a ética da reciprocidade, também chamada de a regra de ouro, para que os alunos percebam a similaridade entre os ensinamentos essenciais das principais religiões, além de mostrar que as diferenças entre elas se encontram apenas nas expressões exteriores. Com a apresentação de diferentes textos sagrados, espera-se despertar nos alunos o interesse e a valorização de outras culturas religiosas. Dialogar sobre os conceitos de linguagem sagrada, fontes orais e escritas, religião e ética. Vamos ao desenvolvimento da aula. A aula se inicia com uma indagação aos alunos, se já ouviram falar da chamada regra de ouro, a ética da reciprocidade. Em caso afirmativo, pergunta-se onde o aluno tomou o conhecimento de tal regra. A conversa segue com questionamentos sobre a validade da regra. O que os alunos acham dela? Ela é sempre válida? É útil à sociedade e ao indivíduo? Após os questionamentos iniciais, pergunta-se aos alunos se eles acham que esse é um ensinamento universal ou se pertence a determinada crença. Qual a importância da regra de ouro entre todos os ensinamentos religiosos? O objetivo é chegar a uma discussão sobre o que é essencial em uma religião e o que é a expressão cultural da mesma. Então, se explica os termos esotérico, que se refere àquilo que é interno, a parte essencial de uma tradição, e o termo exotérico, aquilo que é exterior, a parte aparente da tradição. Salientar que, no essencial, todas as religiões professam o mesmo ensinamento, com a grande maioria de suas diferenças se encontrando apenas na forma como elas são expressas, e que quanto maior a variedade dos costumes religiosos, mais rica se torna a cultura da humanidade. Então, se inicia a apresentação de slides, mostrando aos alunos ensinamentos relativos à ética da reciprocidade, presentes em 13 diferentes tradições religiosas do mundo. Além de ler as passagens, é importante frisar as fontes, os textos sagrados das diferentes tradições. Nesse momento, é interessante iniciar um questionamento sobre o conceito de linguagem sagrada. O que são esses diferentes textos? De onde vieram? São inspirados ou são apenas documentos históricos? Quais as diferenças entre fontes escritas e fontes orais para as tradições religiosas? No fim, a atenção deve recair sobre o termo ética. Qual a sua definição? Ética e moral são a mesma coisa? Quais suas definições? Qual sua relação com a religião? Qual a importância da ética no cotidiano? É importante frisar que esse é um dos grandes objetivos das religiões: pregar uma convivência mais harmoniosa, tornar as pessoas melhores. Explicar aos alunos os conceitos: ética, como uma avaliação dos próprios atos, autonomia, no sentido de se autogovernar, e moral, relacionada com um código de leis exteriores, heteronomia, que é um conceito criado por Kant para denominar a sujeição do indivíduo à vontade de terceiros ou de uma coletividade. Os recursos para a aula são essa apresentação de slides do PowerPoint que estamos vendo, contendo passagens de diferentes textos sagrados que se relacionam à ética da reciprocidade. Slides com imagem que remetem às principais características das religiões abordadas.
Espera-se que os slides deem sustentação a um diálogo que gira em torno dos objetivos da aula, que desperte nos alunos o interesse por conhecer mais das diversas tradições religiosas e de seus respectivos textos sagrados.